Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Acabou a arena agora, arena intenso, né? Sempre legal ter o debate, enfim, mas eu quero falar sobre a ambição do Atlético nesse restante de segunda divisão, tá? Por que eu quero trazer esse ponto em debate? Por que eu quero ter essa conversa com vocês? Porque eu acho que no final das contas é um debate muito necessário para entender como o Atlético ele deve se portar até o final da temporada. E eu tô vendo muita gente falar que o Atlético, assim, o foco tem que ser a Série C. Que o Atlético não pode mais cogitar o acesso. E assim, pra mim, a maneira de se afastar da Série C e pra mim, a maneira da gente tentar ainda o acesso, ela é a mesma. Eu não acho que o Atlético ele tenha cenário nesse momento que bote ele numa zona de conforto, muito pelo contrário. Em ambas situações, ele tá numa zona de desconforto. Se a gente for parar pra pensar num Atlético, numa condição de enfrentar o CRB, se perder, ele se aproxima da zona e se afastar, se perder, ele se afasta do acesso. Então, ano passado, passou uma sensação que o Atlético estava muito tranquilo, que não achou que ia cair. Esse ano, não tem opção. O Atlético, ele tá desesperado pensando no acesso, gente. Por que grana? O Atlético e Mário Celso Petralha sabem, eles têm certeza absoluta, que se o Atlético não subir para a temporada que vem, e do jeito que as coisas estão, é o mais provável que aconteça, bicho, vai ter uma queda financeira gigantesca que o clube talvez não consiga arcar. Então, assim, volto a dizer, hoje, gostando ou não da diretoria do Atlético, não existe cenário possível para a zona de conforto no clube. Então, o que fazer? Tentar reagir o mais rápido possível. O jogo contra o CRB, ele mais uma vez ganha o mesmo roteiro que os últimos jogos receberam. Que é o famoso jogo de, cara, se não ganhar, fudeu. Se não ganhar, fudeu. E se não ganhar, fudeu. Se não ganhar, fudeu pensando em Série C. Se não ganhar, fudeu pensando em acesso. Nesse momento, acredito no acesso? É lógico que não. É lógico que eu não acredito. O Atlético não faz por onde eu tenho o mínimo de fé que o acesso ele pode acontecer. Eu não tenho o mínimo de fé que o Atlético ele é um clube que tem capacidade de fazer o acesso sair do papel. Daqui a 3, 4 rodadas, se o Atlético der uma arrancada, talvez. Mas o que eu penso aqui, o que eu quero trocar com vocês aqui, é que internamente ia ser mais ainda degradante para a imagem do clube, da diretoria, desistir do acesso. Se na 35ª rodada a gente tiver 1% de chance, a gente tem que focar no acesso. E eu volto a dizer, eu acho que a gente tem total condição de tentar buscar esse acesso. Eu acho que a gente tem total condição de se botar a bola no chão, parar de errar coletivamente, individualmente. Esse time ele tem capacidade de jogar contra qualquer adversário do futebol brasileiro da Série B. Mas assim, o Atlético dá algum sinal que ele vai parar de errar? Zero. O Atlético dá algum sinal que ele vai ser menos competitivo? Ou mais competitivo, no caso? Zero. Então, nesse momento, acreditar no acesso é algo que eu deixo pro pessoal do clube. Nesse momento, confiar no acesso é algo que eu deixo pro pessoal lá. Mas essa dualidade que o Atlético vive entre G4 e Z4 é muito real. Essa dualidade que o Atlético vive entre G4 e Z4 é muito, assim... É realmente o que a gente vai ter que encarar. Não tem mistério, gente. Não tem mistério. Então, assim, não é uma situação fácil não, cara. Não é uma situação fácil não. Vai ter o vice-RB e Volta Redonda e sempre dá aquela impressão. Pô, o Atlético é fácil desse time. Um time com Thiaguinho, um time com, pô, da Belmonte, William Potker. Assim, pô, é complicado, cara. É muito complicado. Porque o Atlético, na análise real e sincera dos fatos, essa situação que o Atlético ele tá incluso assim, é completamente inimaginada. Desculpa. É inimaginada. Então, assim, nessa perspectiva de Série B ou Série C,
É óbvio que o primeiro passo é conseguir as 6 vitórias pra gente ficar tranquilo de qualquer risco de possível rebaixamento, que existe. Conseguindo as 6 vitórias, aí a gente pode pensar em algo a mais na competição. E a Série B ela é uma competição que ela é muito simples, né? Ela não tem Sul-Americana, ela não tem pré-Libertadores. Série B é ou acesso ou descenso. Então, assim, é ou o céu ou o inferno, e não tem mistério nisso. E não tem da onde você tirar uma terceira via, podemos dizer assim. O Clube Atlético Paranaense ele vai ter que se virar da forma que dá. É basicamente isso. Então, assim, o cenário não é simples, gente. O cenário, ele não é nem um pouco simples. Então, o que eu quero conversar com vocês é mais ou menos isso, assim. Como a gente, mentalmente, a gente se põe no campeonato, né? Como mentalmente a gente se coloca numa hierarquia de objetivos. E assim, parece que o único objetivo que resta pro Atlético é um objetivo de, cara, ganhar o próximo jogo. Na minha cabeça é muito assim, sabe? Eu não consigo, com a imprevisibilidade que o Atlético ele apresenta jogo a jogo, pensar no daqui a 10 rodadas. Daqui a 10 rodadas, cara, tudo pode acontecer. O Atlético é o clube mais imprevisível do futebol brasileiro hoje. Porque a gente fala do potencial de arrancada que sempre existiu, e ao mesmo tempo a gente fala sobre a fragilidade mental, a fragilidade competitiva, a fragilidade esportiva, a fragilidade de projeto, que caminham lado a lado. Então, ter um pensamento longo prazo do Atlético é pedir pra se frustrar, é pedir pra errar, é pedir pra entrar num cenário ali que, cara, é muito provável que você, porra, tenha uma resposta óbvia dos fatos, sabe? É muito provável. Então, o que eu quero trazer aqui pra vocês é isso, assim. Eu ainda acho que o acesso dá, acredito? Não. Mas eu ainda acho que dá. Pra começar a acreditar, eu acho que o Atlético ele precisa ter um movimento e esse movimento não vem. Se a vitória contra o Cuiabá acontecesse, eu tinha um pouquinho mais de porcentagem em acreditar no acesso. Mas se o Atlético botar a bola no chão com o Zapelli, com o Esquivel, com o Benavides, com Luiz Fernando, com o Mendonça, com o Viveiros, com o Dudu, com o João, eu acho que o Atlético ele tem capacidade total de voltar a pontuar mais constantemente, voltando a pontuar mais constantemente. Aí a gente entende em qual briga a gente realmente se coloca, ou não se coloca também, sabe? Ou não se coloca também, mas não é fácil. O que a gente vai passar agora não é nem um pouco fácil. Beleza, meu pessoal? Tamo junto, bom apetite. Daqui a pouco a gente aparece de novo pra falar sobre um jogador que não tem como ficar escanteado de jeito nenhum. Valeu? Tamo junto, é nóis.